com o nosso Você Bonito. E olha, aproveitem para mandar perguntinhas ao vivo. A gente vai falar da saúde do fígado. Olha que importante essa pauta. Principalmente eu brinquei no início do ano, que a gente tem um tempinho maior, às vezes, para fazer o nosso check-up, mas principalmente para a gente entender como é que a gente previne algumas doenças que estão relacionadas a esse órgão. Então a gente convidou ela, que é hepatologista e gastroenterologista clínica, doutora Mônica Viana. Bem-vinda! Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer em recebê-la. Prazer em estar aqui, uma honra. Ela é mais bonita pessoalmente, hein, galera? Deus, muito obrigada. Gata. Não, e a gente já tá combinando aqui, né? Tá vendo? Ó, ficou bonito assim no Total Look. Mas o assunto é sério, doutora. A gente separou aqui algumas doenças relacionadas a esse órgão. E antes até da gente começar, né, a gente vai iniciar falando da esteatose hepática, talvez também mais comum do que a gente imagina. A doutora vai me contar. Eu queria que você contasse um pouquinho do órgão, né? Por que a gente precisa tanto do fígado e, de fato, qual é ali, né, a função principal para a gente sempre tentar preservá-lo? Carol, o fígado tem tanta função que assim, a gente precisa de um programa inteiro para falar todas as funções do fígado. O mais importante é, por que a gente fala tanto do fígado? Eu sou vice-presidente da Associação Paulista para Estudos do Fígado e diretora há 7 anos da SBH, da Sociedade Brasileira. E eu agradeço super quando vocês convidam a gente, porque o nosso trabalho, principalmente o meu, que sou diretora de mídias sociais, inclusive, é falar sobre o quanto o fígado é um órgão que não dá sintoma quando ele está doente. Então, isso que vocês estão fazendo hoje de convidar alguém que é especialista realmente para falar sobre isso, nosso maior alerta, gente, não esperem ter sintoma, porque quando o fígado dá sintoma, você já tem uma cirrose, às vezes já até uma cirrose há alguns anos e precisa já de um transplante desse órgão. Então, esse é o maior alerta de todos no check-up todo ano, quando vocês vão fazer check-up. E sim, façam check-up, por favor. Vejam o fígado. E até a Carol comentou do ultrassom, que a gente vai falar em outro momento, que cada 4 ultrassons, um dá errado em diagnosticar a esteatose hepática, que é a gordura do fígado, que é a doença mais prevalente na nossa especialidade, ou seja, é a doença mais prevalente hoje no fígado. Mais ou menos, gente, de 25% a 30% dos adultos que vivem no mundo tem gordura no fígado e essa é a causa mais comum de cirrose e câncer de fígado hoje no mundo todo. É bem alarmante, por isso que a gente precisa falar bastante. A gente tem aqui algumas causas que estão envolvidas, eu vou ler para o pessoal de casa, doutora, e você explica pra gente. Então, vitaminas e suplementos, chás, olha que interessante esse aqui, vamos ficar atentos. Anti-inflamatórios, bebidas alcoólicas e drogas e o sedentarismo. Então, a causa mais frequente de todas é a doença metabólica, ou seja, a obesidade e o pré-diabetes, tá? Então, como é que eu identifico isso na população? É a barriguinha, né? Barriguinha que a gente vê no estúdio, que a gente vê no metrô, que a gente vê na praia, que a gente vê em qualquer lugar. Se você tem uma barriguinha e tem perninha fina, é muito mais provável que você tenha gordura no fígado, que você tenha esteatose. E que essa seja uma esteatose que tem uma chance maior de evolução para a cirrose, tá? Então, hoje a gente tem uma avalanche de hepatotoxicidade. Então, o que é esteatose? É o fígado acumulando gordura. Toda vez que o fígado é agredido, ele acumula gordura. É a primeira lesão que ele tem. Ele se defende acumulando gordura. E ele é agredido quando a gente está falando aqui com ingestas dessas excesso de coisas. tudo isso. Hoje, a gente vê um monte de transplante. Vocês, o ano passado, eu dei várias entrevistas durante o carnaval e os nossos especialistas da sociedade, principalmente, né? Falando sobre o abuso que existe hoje do uso de vitaminas, né, do uso dessas loucuras que você pega a veia de alguém e passa o dia numa clínica tomando um mix de vitaminas, ou mesmo suplementos toda semana, todo dia. Eu posso dizer que eu pego alguém com uma hepatite medicamentosa e com gordura no fígado, esteatose, secundária a uso de suplemento, excesso de creatina, excesso de BCAA. Então, a gente usa tudo isso, quando adequado, numa quantidade que é suficiente e não numa quantidade maior do que o fígado suporta. Porque tudo isso tem que ser metabolizado pelo órgão herói, que não dá sintomas. Eu digo que é um órgão muito macho, porque homem não diz quando tá ruim, né? Homem não fala. Homem reclama de dor, né, meninos? Mas não de lesão.
Então, esse é o grande problema. E aí a gente tem ali outras, que é o sedentarismo, que você falou. Então, quando a gente vai tratar hoje a esteatose, a gente tem esse tripé. Se eu tenho obesidade ou sobrepeso, eu vou utilizar sempre dieta, exercício físico, vou tirar tudo que for excesso de vitaminas e suplementos. Esses mais, até, não vou dizer agressivos, mas assim, que são associados ao ganho de massa muscular, esse tipo de coisa. Não, isso é principalmente, né? A gente aí não é suplemento, a gente tá falando aí de testosterona, BCAA, né? Creatina. E whey protein, outras coisas. Então, assim, em pequena quantidade, ok. Em muita quantidade, não. E qual que é a quantidade, doutora? Não procure saber você, não pesquise na internet, vá a um especialista. Vou lá e já volto, doutora, para dar tempo o pessoal mandar perguntinha pra gente. Vão chegar várias no @VocêBonitaTV. Já gostaram, né? Que a gente tem que estar atento a tudo. Volto já pra gente continuar. Seguinte, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Neste momento, já que a gente tocou no assunto de ultrassom e tal, a gente sabe que existem alguns exames de sangue que a gente dosa e tal, pra ver fígado. Hoje, como é feito, então, o diagnóstico da esteatose hepática? Então, esses exames de sangue que você comentou, Carol, em até 30% das vezes, ou seja, 30% da população nunca teve esse exame alterado e está evoluindo para uma cirrose em silêncio. Entendi. Então, um ultrassom normal, com enzimas normais, pode ter ainda assim uma esteatose, Mônica? Pode. Pode. 30% desses pacientes evoluem dessa forma. Então, a gente tem outros exames que a gente pode fazer. A gente tem a elastografia hepática, que é um exame que mede a elasticidade do fígado, né? Que eu trouxe para o Brasil em 2014, em 2009, né? Tem 14, 15 anos de uso no Brasil e que a gente hoje tem em várias capitais, em vários lugares e que existe hoje até, inclusive, eu mesma tenho um aparelho que ele é portátil e a gente faz, inclusive, em várias cidades. Então, isso é uma coisa bem importante da gente ressaltar. Nem sempre se você tem... Às vezes você tem um ultrassom alterado com enzimas normais no sangue e às vezes você tem enzimas alteradas com ultrassom normal. Qual que é o próximo passo? Aí tem Ir para uma elastografia ou para uma ressonância, porque a ressonância é o padrão ouro para medir essa quantidade de gordura dentro do fígado. A ressonância, então, é possível? É possível, tá? Agora, ela não vê tão bem a fibrose. Então, a gente tem uma confusão. Pô, você tem esteatose em algum lugar, né? Em algum exame. Ou você tem alteração de enzimas do fígado e não tem explicação, procure um hepatologista. Nós somos os médicos que estudam o fígado, tá? A gente está aqui, hoje não estou aqui representando, mas sempre estou representando a Sociedade Brasileira de Hepatologia Paulista de Fígado. Se entrarem no nosso site, tem a lista de todos nós lá. Isso é muito legal. Brasil. E depois, no final, a gente vai passar. É importante porque isso aí vocês vão encontrar na cidade de vocês, ou próximo de onde vocês moram, algum de nós especialistas e titulados, né, com título de especialista em hepatologia. Doutora, diagnosticado, entendemos aqui, né, a pessoa pode estar até próxima já de ter algumas queixas, de ter sintomas, enjoo, né, náusea e tal, que é bem associado ao fígado. O que mais que pode acontecer? Diga lá. Olha, essas náuseas que você está falando, isso praticamente não acontece nas doenças crônicas do fígado. Tá. Nas hepatites, vão acontecer. Nas hepatites virais, nas causas agudas, tá? Se eu tenho hepatite alcoólica, se eu tenho hepatite por vírus A, B, ou um flare de hepatite C, agudização de uma hepatite C, aí eu posso ter náusea, Carol. Mas isso aqui não é... não, na esteatose não. Muito raro. Às vezes assim, ó, cara, eu comi uma feijoada, né? Eu comi assim, fui numa festa de criança. Festa de criança é um desafio. Aí o cara comeu o salgadinho, a friturinha, não sei o que, o pastelzinho, tudo que não. Mini pizza, mini pastel, mini não sei o que, e doce. Aí o dia, ele chega em casa meio, também enjoado. Dia seguinte, tô meio dolorido aqui no fígado. Mas isso é raro. Tá. Para que isso aconteça, tem que ter uma esteatose grave, né? E dores? Tem associação com dor? Não. Nada. Nada, gente. E costuma cursar mais de 90% dos casos sem nenhum sintoma. Por isso que eu agradeço muito a oportunidade. A gente sempre está disposto a falar nas mídias, né? E como eu te falei, sou diretora de mídias sociais das duas sociedades para justamente levar informação para o público leigo de o quanto vocês têm que se ligar que o fígado não dá sintoma e que quando a gente descobre, muitas vezes a doença já está com indicação de transplantar esse fígado. Vamos falar um pouquinho então da alimentação, doutora, para tratamento e depois a gente segue aí para as hepatites. A alimentação, Carol, o mais importante é o cuidado com o excesso de carboidrato. Né? E a falta de proteína. Então, as pessoas comem muito feijão, arroz, batata, mandioca, mandioquinha e acham que estão
muito bem na fita, né? Ou nem vou falar do excesso de doce, porque isso todo mundo sabe. Então, assim, a gente precisa ter um equilíbrio do que a gente come. Não é proibido comer feijão, arroz, batata, mandioca, mandioquinha. Não é proibido comer doce, mas você tem que ter um equilíbrio. A conta tem que fechar, né? O balanço não pode ser positivo todos os dias. E se você está ganhando na região do abdômen, muito provavelmente você está evoluindo para uma esteatose hepática. Então, essa circunferência abdominal aumentada, que a gente chama de obesidade centrípeta, que é só... E hoje a gente sabe que quanto mais a pessoa tem somente a barriguinha e não tem braço, não tem coxa, não tem quadril largo, mais o fígado dela está em risco. Doutora, vamos falar um pouquinho das hepatites e já a gente responde perguntas do público para dar tempo da gente comentar de todos os itens e de todas as doenças, né, que são associadas. A gente vai falar então das hepatites virais e já temos aqui os alertas, né? A gente fez a ilustração bem legal que é para lembrar que é alicate e espátulas, tatuagens e piercings, ingestão de alimento ou água contaminada e relações sexuais sem preservativo ou sangue. Então, esses fatores de risco aí, que estão super bem colocados, né, pela produção, eles são de hepatites diversas, né? Serve para qualquer hepatite. Então, por exemplo, alicate, tatuagem, piercing, transfusão de sangue, derivados, transfusão de plaqueta, material cirúrgico contaminado. Eu tenho risco maior para as hepatites C, principalmente para hepatite B. E hepatite C é uma hepatite totalmente curável em 3 meses na mão de qualquer um de nós, especialista, com uma medicação que é 1 comprimido por dia, sem efeito nenhum colateral e disponível do SUS do nosso país. E eu tenho muito orgulho de, enquanto Sociedade Brasileira de Hepatologia e Paulista de Fígado, dizer isso para o Brasil todinho, tá? Então, a gente cura isso em 3 meses. E se não curado, para onde ele pode ir? Para um câncer, para uma cirrose. Então, procure um especialista. Se você tomou uma transfusão sanguínea há muitos anos atrás, se você tem costume de usar o alicate do salão, não use o alicate do salão. Ai, mas tem estufa, tem isso, tem aquilo. Leva o seu. Quanto custa ter o seu alicate, seu kit, né, com a sua espátula, aquele palito que elas limpam o esmalte, eles, né? Os profissionais. Os profissionais que mexem com a nossa unha. Da mesma forma, depilação. Esse ano passado, eu tive a honra de fazer 2 palestras na Feira da Beleza, falando sobre transmissão em depilação, transmissão em cílios, né? E sobrancelha. A gente tem um público amplo de profissionais que atuam, né? Profissionais da beleza que assistem ao Você Bonita. Eu vou só fazer uma paradinha, doutora, porque a gente já tem pergunta. Ai, que ótimo. E já a gente vai linkar tudo isso que a doutora está comentando para a gente ter claro, né? Todas as informações necessárias. Então, vamos ver só quem escreveu para a gente. Olha lá. Na tela. Quando a pessoa sente um gosto amargo na boca... Peraí, que virou a câmera aqui. Agora sim. De jejum pode ser problema no fígado? Vamos ver daqui a pouquinho que Sarinha perguntou. Sarinha sempre participando, um beijo pra você. Eu estava à sua procura. Lá, deixamos uma perguntinha da Sara, vou colocar na tela de novo aí pra vocês, que é a seguinte. Quando a pessoa sente um gosto amargo na boca, né, de jejum, pode ser problema no fígado? E aí, doutora? Obrigada, Sara, pela sua pergunta. Essa é uma das perguntas tão frequentes do nosso dia a dia. Não costuma ser do fígado. Isso costuma ser refluxo gastroesofágico, tá? Então, se você tem costume de dormir mais tarde, principalmente ingerir lactose à noite, a chance é maior de, durante a madrugada, enquanto você tá deitada, né? Isso refluir esse conteúdo do seu estômago e dar esse gosto amargo. Cabo de guarda-chuva, a gente fala na Bahia, eu sou baiana, a gente fala... Gostei. Na então boca. Não tem nada a ver. Não costuma ter. E o outro órgão que pode estar doente, gente, é a vesícula, tá? A vesícula biliar. Então, se você comeu, por exemplo, uma coisa mais fritura, mais gorda à noite, você pode ter também, né, essa coisa de mais contração dessa vesícula, que a bile é o detergente da gordura que a gente ingere, e aí pode também ter refluxo com esse gosto amargo na boca. Adorei a pergunta. Tá aí. Vamos voltar então para as hepatites. Já tem mais perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Então a gente falou das hepatites, né? Da hepatite C, que é mais por perfuro-cortantes e transfusão. Tá. Aí essa daqui que é com água, alimento contaminado, é muito mais comum com o vírus da hepatite A, que é um vírus autolimitado, que muito dificilmente dá uma hepatite fulminante. Normalmente é uma doença que ela vai curar sozinha. Você faz um pouco de repouso, para de comer gordura, para de beber, repousa um pouquinho,
diminui o doce, diminui a gordura e aí você vai ficar bom. Hepatite A. Existe vacina em todos os postos de saúde do nosso país para hepatite A e para hepatite B. E com relação à relação desprotegida, também posso pegar qualquer hepatite, mas eu me preocupo muito mais com a hepatite B e com a hepatite C, tá? Então, por exemplo, ostra, mariscos mal cozidos ou crus que a gente come, existem algumas regiões que tem também infestação desses mariscos pelo vírus da hepatite B de bola. E o vírus da hepatite B não tem cura. A gente tem tratamento também excelente, eficaz, tanto hepatite B quanto hepatite C, disponível pelo SUS, tá? Em todo o nosso país. Não tem efeito adverso nem tratamento da hepatite B nem da hepatite C. Porém, a hepatite C a gente cura em 3 meses. A hepatite B não tem cura, tem controle. Perguntinha do público, então, na tela. Vamos aproveitar? Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Janaína, um beijo. É verdade que o consumo exagerado de carboidratos é mais prejudicial ao fígado do que a ingestão de gorduras? É verdade, Janaína, muito obrigada pela sua pergunta maravilhosa, porque a gente insiste com isso, né? As pessoas são super fitness, super tudo, e aí vão lá e comem uma bacia de açaí. Açaí tem muito açúcar, tem muita açúcar, muita frutose, não é um alimento do bem em grande quantidade, né? Então, assim, vocês viram que eu falei de feijão, de arroz, de batata, de mandioca, de mandioquinha, que muitos nutricionistas, inclusive, recomendam. Mas, assim, qual que é o seu consumo de energia, de caloria? Então, eu, por exemplo, que praticamente não faço exercício, eu não posso comer feijão com arroz todo dia. Da mesma forma, eu não posso andar no Ibirapuera de vez em quando e sentar ali e comer uma bacia de açaí, como as pessoas fazem, porque eu engordei naquele momento, eu comi caloria além do que eu preciso e isso engorda sim, tá? Então o excesso de carboidrato é bem complicado. Excesso é sempre complicado para o fígado, gente, porque tanto a gordura em excesso, quanto o carboidrato em excesso, quanto o medicamento em excesso, quanto o álcool em excesso, quem tem que metabolizar é o pobre fígado. É o fígado. E quando a gente fala de medicamento, antibióticos, anti-inflamatórios? Não, antibiótico não, gente. As medicações que mais fazem mal para o fígado hoje são anti-inflamatórios, que tá ali escritinho, mas principalmente suplementos, vitaminas, tá? Excesso de chá, pessoas que fazem aqueles litros de chá e ficam tomando e misturam substâncias diferentes no chá. Chá é química, chá é medicina, né? Ele não é uma coisa isenta, tá? Os chás mais tranquilinhos são erva doce, citreira, mas quando você começa a juntar um monte de chá, sei lá, cogumelo do sol, não sei, a gente tem hepatite com praticamente todos os chás. Cuidado com isso. Não pode exagerar. Não. Vou colocar a perguntinha do público, dá tempo na tela, aproveita, estamos ao vivo, olha lá. Obrigada, Gu, um beijo. É verdade que a cúrcuma pode ajudar na prevenção de doenças hepáticas? Não. Não vai Agora o público vai falar, como assim? Então, a cúrcuma, ela tem um efeito, tá? Ela é um antioxidante, ela tem algum efeito. Muitos pacientes usaram agora, nesse período todo de pandemia, achando que estão se prevenindo de Covid. A cúrcuma, ela tem algum efeito anti-inflamatório, mas assim, gente, qual é a dose que eu tenho que usar de cúrcuma, doutora? Não sabemos. Entendi. E até que ponto faz bem e até que ponto faz mal? Não sabemos. Os estudos científicos são extremamente controversos. O que é isso, doutora? Tem estudo que mostra que é legal, mas a maior parte dos estudos fala que o uso crônico da cúrcuma, mas eu uso a longa, que agora tem uma vibe da cúrcuma longa, é boa. Ele falou do ômega. Tudo é bom em pequena quantidade. Quando você vai para o excesso, todos eles podem fazer mal para o fígado. E eu queria muito que a gente falasse Claro, vamos chegar no não tratado é isso. A evolução pode ser um câncer de fígado. Então, gente, a gente está num momento onde a gente tem um aumento absurdo, assustador de câncer de fígado no nosso país e no mundo. Por quê? Porque as pessoas engordaram muito na pandemia, as pessoas beberam mais na pandemia, principalmente, e as pessoas fizeram menos exames. Então, a gente estava comentando o quanto o ultrassom erra com o fígado, por exemplo, quanto ele pode subestimar a existência de uma doença ali. Então, quando eu tenho algumas doenças como hepatite B, hepatite C, que são doenças que mesmo curadas, se eu tenho um grau de fibrose, de cicatriz desse fígado já importante, esse indivíduo tem que fazer para o resto da vida um ultrassom ou uma ressonância, mas
exames de fígado e ser acompanhado por um especialista em fígado, por um hepatologista até o seu último suspiro, por toda a vida, porque a qualquer momento esse fígado, mesmo com a doença de base já curada, que é a hepatite B, que é uma hepatite C, ele pode ter câncer de fígado. E aqui tem uma doença duas, que nos assusta bastante porque elas são muito prevalentes, como a esteatose, que é a doença mais prevalente hoje no mundo da nossa especialidade, do fígado. E para ter câncer de fígado, a pessoa que tem esteatose não precisa ter uma doença de muito tempo e não precisa ter uma cirrose. Todo indivíduo que tem esteatose, ele pode ter um câncer de fígado de uma hora para outra. Por isso que é tão importante acompanhar com o hepatologista. E a outra doença é a hepatite B, que tem tratamento pelo SUS, tem controle e que muitas vezes, há algum tempo atrás, algum médico te disse que você não precisava tratar essa hepatite. Reveja, tá? Quem tem hepatite B tem que ser visto pelo seu hepatologista ou pelo seu infectologista a cada 6 meses. Por favor. Doutora, arrasou, né? Muitas informações. Falamos então com a referência na área, né? Com todos os detalhes. Às vezes a gente, enfim, peca em algumas situações. O check-up deve ser feito, mas às vezes não é só isso, como a doutora colocou. Então é sempre muito bom ter informações além e de forma muito clara, para que a gente também tenha a nossa parte, né? As nossas escolhas, que é o que está ao nosso alcance, quando a gente pensa num cuidado aí para esse órgão tão importante. Então eu vou deixar o contato da doutora, ela pode falar, o site também é o @Instituto Mônica Viana, @Instituto Mônica Viana lá no Instagram. Quer deixar o site, doutora, que você comentou que lá tem Instituto Mônica Viana também. Tá lá também. Mas olha, gente, eu tô aqui não só como Mônica Viana, né, como Instituto Mônica Viana, Mônica Valverde Viana, mas principalmente como sociedades. Alerta. É isso. Obrigada mais uma vez. Gente, beijo, beijo, beijo. Até amanhã, 12:30. Obrigada. Beijo, beijo. Muito bom, doutora.